Olá, está começando mais um Café com Letras e no programa de hoje vamos conversar com o escritor Márcio Mussato, ele que nos traz uma obra até bastante densa, Anco é o título, e nos traz à tona toda a questão indígena, o debate de cada vez mais a necessidade de se preservar essa história e sobretudo esse povo, que do ponto de vista tanto numérico quanto da sua cultura, vem desaparecendo, infelizmente. Márcio, queria já começar, ao mesmo tempo que te cumprimento e te elogio pelo livro Anco, já problematizar essa situação que tu tentas, de uma forma ou outra, trazer do modo de ficção no teu livro, o Anco. Muito obrigado. O livro ele pretende mostrar o que está se perdendo na cultura indígena, né? Que nós estamos a cada dia mais destruindo a cultura e não existem estudos, pesquisas, e existe uma grande animosidade hoje em dia contra os índios. Então eu quis usar isso para tentar trazer a cultura indígena, para tentar ajudar as pessoas a aceitar que os índios estão aí, que nós precisamos preservar a história, a cultura, as áreas que eles vivem. O título que nós temos, Anco, já é o protagonista da história. Um menino que em determinado momento começa a querer buscar a própria história da sua família, aí levando os restos mortais do seu pai e por aí afora, tu começa a trazer, usando como pretexto a história que tu crias, mas tu acabas explorando em última análise todo o cenário indígena. Eu até separei duas partes. A primeira, já na largada do livro, tu trazes uma ideia muito interessante do espaço do índio. E eu vou ler essa primeira parte. Anco estava de pé, parado em cima de uma pedra, à beira de um penhasco. Um pequeno penhasco de 15 a 20 metros de altura até a copa das árvores mais altas. Uma pequena rocha cinzenta e avermelhada, cercada pela mata da floresta amazônica, na mesma faixa de relevo, menos de uma centena de metros à sua direita, formava uma linda cascata, dividida em várias partes por pedras. Quer dizer, tu já trazes uma descrição do cenário, do ambiente, do habitat onde vive o índio, aqui no caso, a floresta amazônica. E aí, além da natureza em si, do cenário, começamos então a entrar em toda o ethos do índio, as suas crenças, os seus anseios. Eu queria que tu começasse a trazer um pouco desses aspectos para quem nos acompanha entenda um pouco mais o livro. O que se usa hoje em dia, o ser humano, europeu no caso, ele tenta adaptar a natureza a si. Os índios não, os índios se adaptam à natureza. Então eles estão inseridos na mata, nas ervas, nos rios. Eles entraram nessa vida, não depredando, não destruindo, mas estudando com calma, vivendo isso, aproveitando que a natureza serve e protegendo a natureza. E em que tu te inspiraste para a formulação do personagem, o Anco, e todo esse contexto, seja da natureza, seja da própria questão familiar do protagonista? Eu sempre fui apaixonado pela natureza, né? Então, e os índios são a parte, a civilidade, a parte humana da natureza, né? E nós temos que entender os índios para tentar aumentar a preservação, melhorar o tipo, a forma de preservar a natureza, porque os índios sabiam disso. Se você destrói a natureza, destrói a si mesmo. Para eles é muito importante. E para o homem também, o homem tem que entender isso, que é muito importante preservar a natureza para preservar a si mesmo. A diversidade é o que mantém
a saúde das pessoas, mental e física. E então o que eles aproveitam? O ayahuasca é uma forma de eles se inserirem ainda mais no contexto da natureza, dos animais, de vivenciar a forma como a águia voa, ou como a árpia, no caso, que seria a águia brasileira, ou como a onça anda pela mata, a forma que ela age, que ela pensa. Tudo isso é muito interessante e muita coisa está se perdendo, então eu achei muito interessante esse aspecto, assim. Eu queria entrar propriamente na história. Tá. Digamos assim, a história tenta mostrar a proximidade entre os índios brasileiros e os incas. Eu sempre gostei também da cultura inca e das trilhas inca. Eu quis abordar isso no livro também, que a chegada dos espanhóis foi um colapso total da cultura inca, né? E o nosso personagem, ele descende da cultura inca, mas ele chega nesse momento lá e tem que enfrentar também isso. Toda essa confusão, essas doenças que os espanhóis trouxeram, que dizimaram os índios. E os espanhóis levavam o que propriamente dos incas? Aqui no Brasil houve uma forte exploração de pau-brasil, né? E lá eles chegaram ouro lá também, né? E encontraram a cidade de Cusco, o palácio principal dos incas era coberto de ouro. Cusco no Peru. É isso. Que fica próximo ao Acre, uns 300 quilômetros mais ou menos. Sim. E então, só para quem está nos acompanhando, entenda, o Márcio está tratando aqui de uma parte que era de domínio espanhol. Sim. Nós estamos fazendo uma relação entre Brasil e Espanha, mas o Acre ainda não era brasileiro. Não era, ele o Acre vai se tornar brasileiro depois. Acho início do século XIX, não sei, final do século XIX, não lembro a data. Há uma disputa, sobretudo pela borracha. Isso, e aí o Brasil acaba ficando com uma parte ali da Bolívia que acaba se tornando o próprio Acre. Se eu não estou enganado, isso aí deve ser meados do final do século XIX e início do século XX. Isso mesmo. Por aí. Acho que até século XX, então é muito adiante do que tu estás tratando, que ainda é no século XVI. Né? Então os espanhóis eles não conseguiram entrar na floresta até porque eles não tinham as estradas, né? Não existia como eles moverem os canhões, os cavalos. E lá tinha muito ouro, eles queriam ouro mesmo, eles não estavam interessados em outro. Então eles dilapidaram toda a cidade, destruíram toda a cidade de Cusco e começaram a construir igrejas onde antes haviam os palácios incas. Então também isso está no livro, depois tem essa confusão dos espanhóis, da chegada dos jesuítas. Com o tempo passa esse enfrentamento do personagem com várias tribos, depois enfrenta os incas, enfrenta os espanhóis, assim vai seguindo a história segue nesse sempre. E eu gostaria que tu explorasses um aspecto que é a própria forma de crença do índio, as motivações que ele tem. No sentido do nosso protagonista aqui, o Anco, ele tenta buscar as suas próprias origens, inclusive. Né? Por que esse anseio todo do índio? Que, claro, todo povo tem a necessidade de se perpetuar, de resgatar a sua história, mas por que para o índio é tão caro esse aspecto? Os xamãs, eles sempre tentam resolver a espiritualidade de cada um. E como há uma perturbação do personagem, ele decide que o personagem tem que descobrir qual o problema, o que está perturbando o espírito dele, né? Então o espírito vai atrás de respostas e vai em busca da cultura dele, da cultura do pai, da mãe dele. E assim ele segue toda a trilha em busca dessa história para resolver o lado espiritual que ficou no passado, que ele não lembra, mas que como a história vai surgindo também e vai resolvendo esse aspecto. E os índios eles usam ayahuasca para passar de um mundo ao outro e tentar... O que vem a ser o ayahuasca? O ayahuasca é uma erva, ele está sendo pesquisado hoje em dia, até no exterior, até eles dizem que descobriram novos
usos para o ayahuasca, mas ele está sendo usado para tratamento de depressão, né? E ele é uma droga muito forte e ele provém de uma molécula que existe em todos os animais, e todos os seres vivos têm o TDM, acho que é o nome, não lembro muito bem. E hoje em dia estão iniciando pesquisas no exterior sobre a ayahuasca e estão descobrindo coisas muito interessantes que os índios já sabiam há, sei lá, 2, 3, 4 mil anos atrás. Eu queria aproveitar nessa reta final do nosso programa, claro que nós não temos como dar conta de toda a história do livro, tu trouxeste aqui alguns aspectos a título também de provocação para que quem nos acompanha, então aí esconder a história. Vá atrás do livro, ou leia e aí sim consiga dar conta de toda a trama. Mas ficou claro, sobretudo nas tuas primeiras intervenções, em que tu não... Nas primeiras intervenções tu não chegaste aí direto na história do livro, depois eu insisti contigo e foi... a nossa conversa foi se direcionando nesse sentido, mas por quê? Porque tu querias enfatizar especificamente uma preocupação com a dizimação dos índios, com a falta de respeito à cultura indígena. Como é que tu tens enxergado esse aspecto? Qual caminho seria o mais adequado para que os índios tivessem um respeito tanto do ponto de vista do poder público, quanto da população de modo geral, que cada vez menos é reconhecida essa nossa herança indígena. As pessoas valorizam muito mais outras etnias do que necessariamente os índios. O que hoje em dia o Brasil está crescendo muito e todo mundo quer entrar na Amazônia. A Amazônia tem muita riqueza e todo mundo quer explorar e há um grande conflito na mídia tentando destruir a imagem dos índios, que eles têm muito espaço, que eles têm muita área, mas a questão é que os índios protegem a natureza. Talvez não todos, mas a grande parte deles protege. E temos que deixar grandes áreas da floresta para eles. E que essas áreas também se tornem parques nacionais de proteção selvagem, não só com índios, mas com toda a floresta em si. Sim. Mas no caso de proteção, se você olhar uma foto via satélite do Xingu, por exemplo, vai perceber que exatamente a demarcação da reserva florestal é a demarcação da floresta. Todo o resto já foi destruído. Sim. Então isso é importante preservar. Os índios, a floresta em que eles vivem e a Amazônia em si, porque existem planos terríveis para a Amazônia e eles querem construir 40 usinas hidrelétricas, eles vão transformar toda a Amazônia, eles vão destruir a Amazônia e se não começar a haver uma preocupação quanto a isso, vai ser o fim da floresta como nós conhecemos hoje. Bom, Márcio Mussato, estou pronunciando adequadamente. Mussato. Eu queria te agradecer pela contribuição que tu nos traz, sobretudo na ideia de conscientização maior da questão do índio, propriamente dito. E o livro nos proporciona isso. E o livro, a mais interessante foi naquela provocação inicial que eu fiz de ler ali aquela ideia do espaço do índio. Isso. Né? Eu até fiquei comprometido de ler mais, mas nosso tempo não vai ser suficiente, então fica para o leitor continuar essa leitura. E fica o espaço para que tu toque em alguns pontos que nós não tenhamos abordado até aqui. Tá. Queria falar também sobre o lado espiritual, né? Nós temos hoje muitos problemas de depressão, que as pessoas não estão entendendo, não estão respondendo ao que o espírito chama, pede, e os índios já tratavam disso muito antes de nós, né? Então há um lado material muito forte hoje e foi abandonado o lado espiritual, mas eu acho que todo mundo está buscando isso, tá muito forte hoje. Claro. O lado religioso, todo esse lado. E tentar proteger mais a natureza, a diversidade, a biodiversidade. Acho que não podemos perder toda essa quantidade de animais, de espécies que existem na Amazônia, que nem foram estudadas e podem ser destruídas se não forem catalogadas, se não forem pesquisadas.
não vejo uma grande preocupação quanto a isso. Bom, fica a sugestão novamente. O livro Anco, do Márcio Mussato, com ilustrações da Karen Basso, aliás, ilustrações muito bonitas. Muito bonitas. No decorrer da nossa entrevista, a nossa produção já mostrou algumas delas. Isso. E editado pela Maneco. Então fica a dica. Financiado, Anco. Fica à Financiarte. vontade. Com apoio do Financiarte, Financiarte. evidentemente. Tá. Então, mais uma vez, muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço o espaço. Obrigado. Conversamos então com Márcio Mussato, escritor, autor do livro Anco. Fica a dica dessa leitura e nós retornaremos com novos entrevistados. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Aí, Márcio.